pessoal, tudo bom? Seguinte, no último vídeo, que é o início dessa série de vídeos que eu estou postando aqui no canal, eu falei sobre a equação de segundo grau, né? Por que é a equação de segundo grau, né? Devido ao expoente que está na incógnita. E a partir de agora, nós vamos aprender a resolver equações de segundo grau. Certo? Primeiro, resolvendo a equação de segundo grau do tipo ax² mais c igual a zero. Nesse caso, o meu b é igual a zero. Vocês podem ver que eu não tenho o termo b vezes x, né? Porque o formato de uma equação de segundo grau é a vezes x² mais b vezes x mais c igual a zero, certo? Eu não tenho esse b, ele é zero, porque 0 vezes x é zero. Então, eu só tenho aquele pedaço, ax² mais c. Então, nós temos uma estratégia para calcular que torna fácil. Bom, vamos lá. Você se lembra como resolve equação de primeiro grau? Equação de primeiro grau eu tenho que isolar o x. E é dessa mesma maneira que nós resolveremos essa. Acompanhe comigo. x² menos 9 igual a zero. Então, eu vou isolar esse x. O 9 está subtraindo. Ele vai para o outro lado. Somando. Sempre a operação inversa. Aqui, x² é 9. Só que eu não quero saber quanto é x². Eu quero saber quanto vale x. Então, esse 2 que está como expoente, eu vou ter que levá-lo para o outro lado com a operação inversa. Qual a operação inversa da potência? É a raiz. Então, aqui tem x², vai ficar do outro lado, raiz quadrada. Só que, cuidado. O grau da equação também determina quantas respostas ela pode ter. De primeiro grau vai ter um resultado. De segundo grau, podemos ter até 2 resultados diferentes. De terceiro grau, até 3 resultados diferentes. E assim por diante. No caso, teremos 2. Mas por quê? Vocês vão entender. Quando eu tenho na equação o resultado de uma raiz quadrada, isso na equação, eu posso obter um resultado tanto positivo quanto negativo. Então ficaria raiz quadrada de 9, que resulta em 3. Portanto, eu tenho a possibilidade de, vou colocar essa nomenclatura, essa notação aqui, x', primeiro resultado, como menos 3, e o segundo podendo ser 3. Então, esse é o resultado da equação. Se eu te perguntar qual a raiz quadrada de 9, é 3. É sempre positivo. Porém, se eu estou em uma equação, eu tenho que partir do princípio que o resultado de uma raiz quadrada pode ser tanto positivo quanto negativo. E a gente confirma isso da seguinte maneira. Se eu substituir o x, eu vou encontrar essa igualdade? Vamos ver? Se o x for 3, teremos 3² menos 9 igual a zero. Isso é válido? 3², 9. 9 menos 9, 0. Prova real validada. Então, o 3 é válido. E se fosse menos 3? Vou só colocar isso aqui, ó. Troquei o x por menos 3 agora. Menos 3². Quanto que dá? 9. 9 menos 9, 0. Então, entendam o seguinte. Quando eu tenho uma equação, essa raiz quadrada, eu posso ter um valor positivo ou negativo. Vou lembrar um pouco para vocês de produtos notáveis. Vamos lá. Imagina o seguinte. Esse produto aqui, ó. Eu tenho A mais B, entre parênteses, multiplicado por A menos B. Quando eu vou desenvolver isso, ele vai resultar nisso aqui. Eu vou fazer toda a distributiva
vai ficar A vezes A ao quadrado. A vezes menos B, menos A vezes B. B vezes A, ou A vezes B dá no mesmo, mais A vezes B. E B vezes menos B, vai dar menos B ao quadrado. Olha que interessante. Aqui cancela, sobrou A ao quadrado menos B ao quadrado. Então ficou um número ao quadrado menos outro número ao quadrado. Presta atenção aqui. Eu tenho um número ao quadrado menos outro número ao quadrado. Certo? Eu poderia escrever isso aqui sendo isso. X ao quadrado menos 3 ao quadrado, né? Vou transformar nisso. Vou fazer aqui embaixo. Ficaria x mais 3 vezes x menos 3 igual a 0. Eu decompus em dois fatores. A gente vai chegar no mesmo valor, mas é um outro caminho que podemos fazer. Aqui é uma multiplicação entre dois números que é igual a 0. Portanto, ou esse número é 0, ou esse número é 0. Então, x mais 3 igual a 0. Quanto que pode ser o x aqui? Menos 3. E aqui? 3. Então, a gente resolveu essa mesma conta por fatoração, lembrando dos produtos notáveis. Vamos para mais um exemplo. Vamos a mais esse exemplo. X ao quadrado menos 10 igual a 0. Eu posso simplesmente isolar esse x. O 10 está subtraindo, vai somando. Aqui temos ao quadrado, passa como raiz. Só que lembrando, na equação, mais ou menos essa raiz. Nesse caso, nós não temos o valor exato da raiz de 10. A gente tem os valores aproximados. X' como raiz de 10 e x duas linhas como menos a raiz quadrada de 10. Finalizou aqui. Pensando em mais outro exemplo, 2x ao quadrado mais 32. Vamos isolar o x. 2x ao quadrado igual 32 está somando, vai subtraindo. O 2 está multiplicando, agora ele vai dividindo. Menos 32 dividido por 2. Menos 16. Portanto, o x é mais ou menos a raiz quadrada de menos 16. Aqui nós não temos solução. Mas por que não temos solução? Observem a raiz. Ela tem um índice par. Quando nós temos raiz de índice par, não podemos ter o radicando, ou seja, o valor que está aqui dentro, negativo. Não existe número real, certo? Nós não temos a solução real para isso, certo? Então, nós não podemos admitir quando dentro da raiz é um número negativo, certo? Não há solução até o momento. Vamos para mais um exemplo um pouco mais prático agora. Agora, esse exemplo aqui, imagina que eu tenho um terreno em formato de quadrado e eu vou construir uma casa dentro desse terreno com medidas 10 por 8, ok? Um retângulo. E após a construção dessa casa, vai ficar um espaço, como se fosse um quintal nesse terreno, de 320 metros quadrados. Quais são as dimensões do meu terreno? Ou seja, qual a medida de cada um dos lados desse terreno? Vamos lá.
O que eu tenho aqui é o seguinte. A área total, que é x vezes x, é meu quadrado, menos a área da casa, que é 8 vezes 10, então 80 metros quadrados. Ou seja, isso que eu peguei, o total menos a casa, é o total da área livre. Qual vai ser a medida do lado? Vamos fazer aquele processo. Vou isolar o x. O 80 está subtraindo, vai somando. Vou fazer direto. 320 mais 80, 400. Agora aqui, ó. X é igual mais ou menos a raiz quadrada de 400. Partimos para dois valores. X', raiz quadrada de 400 é 20. Pode ser 20 metros, né? Estamos trabalhando com a unidade de medida metros. Ou x duas linhas igual a menos 20 metros. Prestem atenção. Agora nós temos um contexto por trás da nossa equação. Se fosse só a equação, nós teremos dois valores possíveis, 20 ou menos 20. Porém, para este contexto, nós estamos trabalhando com medida. Tem como existir uma medida negativa? Tem como medir menos 20 metros esse terreno? Não tem. Portanto, a gente não utiliza este valor para este contexto. Portanto, a medida da lateral do terreno, cada lado vai ter 20 metros de comprimento. Então é isso, pessoal. Aprendemos a resolver equação de segundo grau com esse formato. Fique atento, nós aprenderemos como resolve outros tipos de equação de segundo grau, certo? Curte aí o vídeo, comenta embaixo o que você achou do vídeo. Se não é inscrito, se inscreva, tá ok? E acompanhe o próximo vídeo. Brigadão!